Olá, eu sou o professor Augusto e este é o vídeo para quem não pôde participar do nosso encontro virtual hoje. Nós já encerramos o encontro e eu vim aqui gravar para poder falar um pouquinho com vocês. O que foi o nosso encontro? É o momento que a gente teve para poder falar um pouquinho das atividades, um pouco da nossa apostila. A gente percebe que só lendo a apostila, às vezes não é o suficiente para a gente entender a proposta da atividade. Por isso que a gente tenta aí construir esses momentos de interação, para o aluno poder ver e ouvir o professor, e o professor poder ver e ouvir o aluno também. Acreditamos que isso é muito importante para a nossa relação, para a gente estabelecer vínculos e para a gente conseguir aprender mais e melhor. Ok? Eu fiz a leitura da apostila com as pessoas que estavam na reunião e vou fazer aqui com vocês também, tá bom? Essa apostila, ela tem o objetivo de trabalhar as questões identitárias. Nós queremos perceber a identidade de cada um. Quem é cada um? Quem são os nossos alunos? Como que eles são? De onde eles são? As coisas que eles gostam. É uma apostila sobre conhecimento e autoconhecimento. No momento que o aluno está fazendo essa apostila, ele está trabalhando o seu autoconhecimento. Ele está pensando sobre si mesmo. E aí nós, professores, ao fazermos a leitura, nós estamos conhecendo um pouco melhor os nossos alunos, tá bom? Então ela já começa assim, ó. A primeira questão já está na capa dela, que vai trazer essa ideia de identidade. O rostinho de uma criança e aqui algumas perguntas que são perguntas pessoais. O nome da criança, a idade da criança, o que ela faz para se divertir e o que ela gosta de comer. Já são algumas informações pessoais. E aí a gente entra na apostila, tem um texto falando sobre identidade. O texto fala assim: identidade. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes eu sou o meu queridinho. Às vezes eu sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou o rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes eu sou uma pulga. Sou mosca também, que voa e se esconde de medo e de vergonha. Às vezes eu sou o Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou. Eu sou assim, sou menino. Então a gente vê aqui uma ilustração que está de acordo com o texto. Esse menino, que é o menino que conta pra gente esse texto aqui, e ali está os pensamentos dele, como que ele se percebe, como que ele se enxerga. E aqui algumas perguntas pessoais. O nome completo, o nome da escola que a gente estuda. Virando a folha aqui. Quais são os nomes dos professores, qual o nome da nossa cidade, do que o poema está falando. E aí tem algumas questões de opinião sobre o poema, de percepção sobre o poema. E aí, virando a folha, a gente tem uma atividade de arte com o Vic Muniz. O Vic Muniz, ele é esse artista aqui, ó. Ele é um artista plástico, ele é fotógrafo. Ele é um cara que faz trabalhos incríveis. Ele é um grande pintor brasileiro. E ele é conhecido por utilizar materiais inusitados nas suas artes. Por exemplo, ele fez uma arte utilizando calda de chocolate. Espremeu a calda do chocolate para fazer a arte. E ele fez essa arte aqui, ó. Essas mulheres me lembram a Mona Lisa, acredito que seja a Mona Lisa. E ele fez utilizando aí calda de chocolate, que não é um material comum de se utilizar. E ele trabalha tanto com pintura quanto com fotografia. Ele também tem este trabalho,
Aqui, ó, no fundo, na composição do trabalho, tem um lixão. Ele fez os efeitos em cima desse lixão para conseguir construir aqui esse rosto, que ficou muito bonito. E ele tem essa outra aqui, que é uma família, e também dá para ver aqui, ó, os pneus, bastante sucata. Ele também transformou a paisagem do lixão em uma obra de arte. Por isso que ele é tão conhecido, ele é tão importante por inovar na hora de criar arte. Na atividade, inspirada aqui no autorretrato que o Vicky Muniz fez, ela pede que vocês também façam o autorretrato de vocês. Autorretrato é o retrato de si mesmo. E aí o que eu sugiro? Coloca uma fotinha de lado, a foto de lado, vocês observam a própria foto, olha para a foto e faz aqui o desenho de você mesmo. Desenha o seu rosto, desenha a parte aí que aparece na foto que você está olhando para se inspirar, tá bom? O retrato de si mesmo é o autorretrato. E aí, a gente dando seguimento na apostila, a gente vai chegar em questões de geografia. Aqui é uma questão que envolve território. Nós temos aqui o mapa de Minas Gerais. O contorno de Minas Gerais, ele parece uma bruxa. Aqui a gente teria o nariz da bruxa, a boca da bruxa e aqui formando a cabeça dela. Este é o contorno do nosso estado, o estado de Minas Gerais. E aqui embaixo tem alguns estados que encostam nele no mapa. Aqui eu estou só com a região sudeste. Pego um pedaço do mapa do Brasil, que é o pedaço da região sudeste, tá bom? Vamos trabalhar com essa questão agora. Quais os estados fazem fronteira com o estado onde eu moro? Fronteira é o quê? Um estado que encosta no outro. Então, encostou aqui, ó, onde está os dois encostando, essa linha daqui até aqui é a fronteira de Minas Gerais com São Paulo. E aqui tem os outros estados também, tá bom? Vai olhar quais que são esses estados que estão encostando no estado de Minas Gerais e colocar aqui a resposta. Pergunta também, qual o nome do município onde você mora? O que é município? Município é a cidade que você mora. Qual que é a cidade que a gente mora? Pensa aí qual que é a cidade e coloca para mim na letra B. Na letra C, pergunta qual que é o nome do bairro. Qual que é o bairro que você mora? Você que está assistindo. Você que é nosso aluno. Você mora em qual bairro? Então, vai na letra C e coloca. E aí pergunta também, ainda na letra C, você gosta de fazer parte dele? Você mora em qual bairro? E você gosta de fazer parte desse bairro? E aí você vai falar se você gosta, se você não gosta, por que que você gosta, por que que você não gosta. E aí na letra E, o lugar que eu me sinto feliz é. Qual que é o lugar que você se sente feliz? É na sua casa, é na casa dos amigos, é na casa do vovô, é na casa de um tio? Aonde que você se sente feliz? É num parque? Onde que é esse lugar? E aí vocês escrevem pra gente na letra E. Agora que você já escreveu sobre esse lugar que te faz feliz, aqui na número 10, pede para você desenhar esse lugar. Então, vocês fazem aí o desenho deste lugar que faz bem para vocês, que faz com que vocês se sintam felizes. Ok? Virando a página, a gente vai começar a ver um pouco mais da história de vocês. Aqui tem o desenho de um berço, porque já é relacionado ao seu nascimento. Então pergunta, o dia que você nasceu, qual o hospital que foi, quantos quilos que você pesava, quantos centímetros que você tinha e quem escolheu seu nome. O seu nome é uma das coisas mais importantes que tem. É como a gente percebe você, é como você é percebido pelo mundo. O seu nome é muito importante. Então escreve aí pra gente quem foi que escolheu o seu nome. Quem foi aí da sua família que escolheu o seu nome? E coloca aí pra gente. E aqui nesse espaço, vocês podem desenhar ou colar uma fotografia de como vocês eram quando vocês nasceram, lá quando era um bebezinho bem pequenininho, tá bom? E aqui embaixo, na número 12,
vocês vão explicar a história do nome de vocês. Ah, meu nome é tal. Ah, meu nome é esse por esse motivo, por tal coisa. Tem que contar pra gente a história do nome de vocês. Porque essa história é muito importante. Ela explica o motivo de vocês terem esse nome. E isso é muito importante, tá bom? Então, nessas linhas aqui, escrever a história do nome de vocês. Virando a folha, nós vamos para a parte que pergunta sobre família. A gente sabe que existem diversos tipos de famílias, que a gente precisa entender, respeitar, amar e compreender. Tem famílias que o pai trabalha, tem famílias que a mãe trabalha, tem famílias que os dois trabalham o dia inteiro, tem famílias que é o vovô e a vovó, tem famílias que é o tio. Então, tem várias formas de ser família. E a gente tem que amar, compreender e respeitar as famílias que existem. E aí a gente quer saber um pouquinho sobre a família de cada um de vocês. Então a gente colocou aqui várias opções de como que pode ser essa família e vocês vão marcar o que tem a ver com a família de vocês. Se é uma família grande, se é uma família unida, se ela é desunida, se ela é divertida, se ela é engraçada, ou se ela é chata, se é uma família brava, ou se é uma família amorosa. Tudo que tiver a ver com a família de vocês, vocês marcam um X aí dentro da bolinha, tá bom? Virando a página, nós vamos falar sobre a genealogia de vocês, sobre famílias e parentes. E aí, de um lado vai estar pedindo os parentes maternos e do outro os parentes paternos. Materno vem da palavra mãe. Então, são aqueles parentes que têm ligação com a sua mãe. E paternos vem da palavra pai. São aqueles parentes que têm a ver com seu pai. Então, quando pede assim, avós materno, é o avô e a avó que são pais da sua mãe. Na parte que pede avós paternos, é o avô e a avó que são os pais do seu pai. Beleza? Importante aí saber diferenciar essas duas palavrinhas, materno e paterno. Virando a folha, pergunta um pouquinho sobre a família e depois sobre a rotina de estudo de vocês. Sobre a família, pergunta quantas pessoas moram com você, se você tem irmãos, e aí se você tem irmãos, quantos irmãos, quantos tios você tem, quantos primos. E aí, terminou um pouquinho do assunto da família, vai perguntar sobre a sua rotina de estudos. E aí pergunta assim na letra D. Quais dias da semana você tira para estudo? Quais são os dias que você tira para estudar? Que você tem ali um momento no dia que você senta, organiza suas coisas, lê as atividades, faz as atividades. Então, coloca pra gente aí na letra D quais que são esses dias que vocês estudam. Na letra E, nós temos aqui alguns relógios. E eles estão sem ponteiros. Nem minutos, nem segundos e nem horas. O que vocês vão fazer? Colocar para a gente os ponteiros de hora e de minuto que indicam quando que vocês acordam, quando que vocês almoçam, quando que vocês estudam e quando que vocês dormem. O horário que vocês fazem cada uma dessas coisas. Já aqui embaixo a gente tem um calendário. O calendário tem aqui o ano que a gente está vivendo e os meses desse ano. Dentro de cada quadradinho nós temos os dias, beleza? Virando a página, tem as perguntas referentes a essa questão de tempo, de passagem de tempo, de entendimento do tempo. Então, pergunta assim, quantos dias tem uma semana? Quais são esses dias? Quais são os dias da semana? Uma semana tem quantos dias? Pensa aí, pode olhar no calendário lá que vai ajudar vocês a fazerem também, tá bom? O calendário está aí para auxiliar na atividade. E aí pergunta o ano que a gente está vivendo e quantos meses tem um ano e quais que são esses meses. Tudo isso tá lá no calendário. É só dar uma lida nele que vocês vão conseguir fazer, beleza? E aí, encerrando esse conteúdo, a gente vai para a matemática. Em matemática, nós temos resolução de problemas. Um dos espaços, operação,
é onde vocês vão fazer a continha para resolver esse problema. E no outro espaço é o espaço da resposta, onde vocês vão escrever a resposta daquele problema. Então, aí nós temos problemas de matemática, vira a página aqui, mais probleminhas de matemática. Virou, a gente vai chegar nas atividades de ciências. Como a gente está falando de identidade, nós vamos ter que entender que o nosso corpo é parte da nossa identidade. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Um corpo cuidado, um corpo higienizado, um corpo saudável, é um corpo ali que pertence à nossa identidade e que a gente está cuidando dele. Então, começa com o texto. O texto fala assim: meu corpo saudável. Do meu corpinho vou cuidar, para a saúde conservar. Tomar banho todo dia e meus dentinhos escovar. Manter-me limpo e alimentado, para não ficar adoentado. Comer frutas e legumes, tudo muito bem lavado. Então, esse texto ele fala sobre hábitos de higiene, consigo mesmo e com os alimentos. E aqui tem um desenho de uma criança, uma menina que está assoando o nariz. E algumas frases. Faça a leitura das frases, identifique qual delas tem a ver com a ilustração e marca o X e qual dessas frases aí está relacionada com o desenho. Virando a página, nós temos aqui itens de higiene. Vocês vão identificar quais são esses itens e indicar em qual parte do corpo a gente passa. Por exemplo, escova de dentes. É uma escova de dentes, então eu uso nos meus dentes que estão na boca. Então, eu vou fazer um risquinho aqui e levar até a boca da menina. Vocês vão fazer isso com cada um desses itens, ligando na parte do corpo que a gente os utiliza. Ok? Então, vamos lá. E aqui algumas perguntas sobre hábitos que são bons para a saúde. Verifica quais que são realmente bons e marca um X neles. E aí chegamos na última questão, que é uma questão sobre alimentação saudável. Tem vários alimentos aqui e vocês vão circular os alimentos que são saudáveis, ok? Os alimentos saudáveis são aqueles que têm vitaminas, que têm nutrientes, que têm proteínas, que fazem bem para o nosso corpo. A gente entende que são saudáveis aqueles que não têm muito sódio, que é aquele sal muito forte, ou que não tem muita gordura, ok? Identifica pra gente quais que são e circula. Tá bom? Essa foi a leitura da apostila. Lembrando que a apostila, ela é sempre colocada no grupo do WhatsApp. A cada 15 dias a gente lança uma apostila nova. E além disso, nós temos vídeos que são para reforçar os estudos. Nós lançamos os vídeos no grupo do WhatsApp. Dentro dos vídeos tem alguma atividade para ser feita e ela é complementar à apostila. O que isso quer dizer? Ela se relaciona com o que a gente está trabalhando e é uma atividade que também conta, que também é importante e que também desenvolve aí o aprendizado. E os vídeos, eles também têm aquela facilidade do aluno poder ver e ouvir o professor, porque isso faz ficar mais fácil o entendimento do conteúdo trabalhado, ok? Então, por hoje é isso. Bons estudos para vocês e aguardo vocês na próxima reunião. Forte abraço!